Fala pessoal, nessa aulinha de hoje falaremos de movimentos verticais, conteúdo super importante e muito cobrado em vestibular. Vem com a gente, conteúdo bacana! Fala galera, beleza? Nessa aulinha de hoje nós vamos falar do movimento vertical para baixo e para cima. Vamos estudar as equações que estão intimamente relacionadas com o movimento retilíneo uniformemente variado. Mas antes, não esquece de deixar aquele likezinho pra gente, né? Curta o vídeo se você estiver gostando, compartilhe, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda. E vamos com a gente, porque esse ano promete, tá bom? Então galera, nessa aula de hoje, a nossa ideia é discutir o movimento vertical, né? E o movimento vertical, ele segue algumas estruturas interessantes, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, basicamente, sobre as estruturas que o movimento vertical obedece. Então, aqui em cima está aparecendo para você movimento vertical. O movimento vertical ele vai seguir exclusivamente as regras do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, com a diferença de que ao invés de trabalhar na horizontal, a gente vai trabalhar na vertical, tudo bem? Só isso que muda, só que algumas condições vão acabar aparecendo e a gente vai discutir um pouquinho aqui que as condições são essas, ok? Aquela bolinha azul ali vai representar pra gente o movimento. Então a gente vai analisar mais ou menos o que acontece no movimento vertical e depois a gente vai começar a equacionar este movimento, tá bom? Uma característica, uma informação importante aqui é que a gravidade ela é uma aceleração, né? Muitas pessoas dizem, a força da gravidade. Tem uma relação? Tem. Existe a força gravitacional, mas a gravidade propriamente dita é uma aceleração. Chamamos de aceleração da gravidade. Ela tem o papel de interferir no movimento do objeto na vertical. Tudo bem? Então, fica atento com essa informação, ok? E se você analisar o desenho ali embaixo, eu coloquei um chão ali embaixo, aquela bolinha azul vai se movimentar e vou mostrar para vocês uma animaçãozinha que descreve, né, esse sentido de movimento aí até o chão, tá bom? Então o G representa a gravidade, a aceleração gravitacional, e ela que vai fazer com que esse objeto caia de uma certa altura de acordo com esse movimento que apareceu aí. Isso aí é uma queda livre. Eu solto uma bolinha e ela despenca até lá embaixo. Claro, estamos desprezando qualquer forma de atrito no momento, não vamos falar aqui de resistência. Imagine uma situação perfeita, câmera a vácuo, eu solto a bolinha, ela cai livremente, ok? Vamos para a próxima tela, para a gente poder discutir um pouquinho a estruturação matemática deste movimento, ok? Estando aqui, pessoas, vamos discutir um pouquinho então sobre as equações, né, as adaptações das equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando as equações, né, a primeira ali, função horária das velocidades do Galileu, a segunda, o sorvetão, o famoso sorvetão, a função horária dos espaços também do Galileu, e a terceira, a nossa equação de Torricelli, ok? Já discutidas em vídeos anteriores, ok? Então, aqui a ideia nossa é transformar essas equações em equações de movimento vertical. E são adaptações rápidas, fáceis, super simplesinhas, e as equações vão ficar bonitinhas e bem práticas, ok? Vamos analisar primeiro as condições. Apareceu aqui em cima para você que numa queda livre, eu chego, pego uma bolinha e apenas solto essa bolinha, ela não vai ter velocidade inicial. Ela vai partir do repouso da sua mão e ela vai começar a cair mediante a aceleração da gravidade. Então, se eu aplicar essa condição, o que vai acontecer? Aonde tem V0, vai zerar. Eu estou fazendo isso nas três equaçõezinhas, basta você olhar ao lado aí, as três velocidades iniciais sumiram, ok? Então estou desaparecendo com elas, coloquei um zero vermelho em cada uma, tá? A segunda passagem, a segunda adaptação que eu preciso fazer é que no movimento horizontal a gente chamava o deslocamento de ΔS. Aqui a gente vai chamar ele de altura. Apenas uma convenção de estar girando só. Somente isso e nada mais do que isso. Então, aonde tem deslocamento, ΔS ali na equação, está aparecendo um H em azul, substituindo o deslocamento pela própria altura, ok? E a terceira e última condição para a gente trabalhar o movimento vertical é que quem atua com uma aceleração numa queda livre, né? Ele está caindo apenas sob a ação da gravidade, o A ele vai fazer o papel de G. Tudo bem? Então, a gravidade atua ali com uma aceleração e faz com que o objeto caia. Então, estou trocando os meus 3 A's por G. Senhor, ficou bagunçado as equações. Tudo bem, vamos dar uma limpadinha nelas. Vamos organizar ao lado aqui, vamos deixá-las simplificadas, ok? Se você pegar a primeira e dar uma limpadinha nela, o que vai acontecer é isso aí, ó, ok?
Primeira, V igual a GT. A segunda, H igual a GT ao quadrado sobre 2. E a terceira, velocidade final ao quadrado igual 2 vezes a gravidade vezes a altura. Por quê? Porque os V0s simplesmente sumiram, né? Então as equações ficaram reduzidas e bem mais simplesinhas, tá? A primeira relaciona a velocidade com o tempo. Se você sabe o tempo que ela cai, você vai descobrindo qual velocidade ela tem para cada instante, ok? Do começo até o fim. A segunda relaciona a altura que ela cai com o tempo que ela gasta fazendo isso. E a terceira e última, que é a equação de Torricelli, relaciona a velocidade com a altura que ela vai ocupando ao longo do percurso, tá? Então são 3 equações porque são 3 possibilidades diferentes de combinar as grandezas, tá? Velocidade com tempo, altura com tempo e velocidade com altura, tá bom? Então são 3 modelos diferentes para relacionar o mesmo movimento. Claro que isso fica mais fácil se a gente colocar na prática. Vamos analisar aquela bolinha azul de novo numa situação aplicada, ok? Então, fica de olho nesse exemplo. Imagina essa bolinha, que não importa a massa dela por enquanto, ok? Lá tem o chão, estabelecemos ali uma altura. Essa altura, né, do chão até a bolinha, né? Nesse percurso a bolinha vai se movimentar mediante a gravidade terrestre. Vamos aproximar o valor dela em 9,81, tá? Metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente vai adaptar simplesmente para 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar os nossos cálculos. Muitos exercícios acabam trazendo esse valor como 10, tá bom? Então não tem problema, eu posso aproximar aí sem problema nenhum, exceto se a questão pedir para você usar o valor original. No caso aqui não foi isso, tá? O que vai acontecer, pessoas? Eu vou estabelecer uma altura de 20 metros, tá? Um valor padrão, tá bom? E vou fazer com que essa bolinha caia ali, ó, de 20 metros de altura. Quero saber 2 coisas neste movimento. A primeira é a velocidade que ela tocou o solo, lá no final. E a segunda, quanto tempo ela gastou. Tudo bem? Do começo até o fim do movimento. Então, dispomos de 3 equações. Vamos colocá-la aqui em cima. A primeira, a segunda e a terceira. Ok? Vista na tela anterior. Você escolhe, depende do que você tem, você escolhe a equação que melhor encaixa no seu problema. Por exemplo, a equação do meio, ela, a partir da altura, eu consigo achar o tempo. Então, para mim, aquela seria interessante. Já que eu tenho a altura 20 metros, eu tenho a gravidade 10 e eu quero ter, vamos fazer junto aqui do lado. Olha só, selecionei ela, substituí o H por 20, que é a altura, substituí o G por 10, que é a nossa gravidade, e deixei o T como T mesmo, né? E se você resolver essa equaçãozinha, bem simplesinha ali, você pode simplificar o 10 com 2, né? Você vai desenvolvendo. Quando você chegar no T final, você vai chegar no T igual a 2 segundos. O que significa isso, professor? Ela levou 2 segundos do topo até o chão, ok? Esse foi o tempo de percurso dela. Claro que em condições perfeitas, sem a presença do ar, tá bom? Ela cai livremente, tá? Se eu quiser achar a velocidade final, agora eu poderia fazer a primeira, porque eu já sei o tempo, né? Eu acharia o V, porque o G eu conheço e acabei de achar o tempo, ou poderia fazer a terceira. Eu posso usar a altura para calcular a velocidade. De qualquer forma, pessoal, as duas aplicadas agora tem que dar o mesmo resultado, tá? Eu vou escolher aqui a terceira, né? Deixa eu só destacar ali o tempo, né? Que eu esqueci de fazer isso, né? Vou escolher a terceira e olha o que eu fiz ali, ó. Na terceira, eu substituí o V ao quadrado, né? Deixei porque eu quero saber que valor é esse. O 2 era o 2 mesmo, o G é 10, né, a gravidade é 10, e o H ali é a altura 20. Então eu substituí o G e o H. Se você desenvolver isso, vai te dar uma raiz quadrada de 400. Por quê? Porque 2 vezes 10 vezes 20 é 400. Como tem aquele V ao quadradinho, aquele quadradinho se aplica em forma de raiz do outro lado. É a operação contrária, tudo bem? Tirando uma raiz de 400, você vai ter a resposta 20 metros por segundo, que é a velocidade que ela toca o solo. Simples, não sofra. Muito tranquilinho, é só isso, acredite, tá? Movimento vertical fica até mais fácil utilizando as equaçõezinhas mais simplificadas. Professor, poderia usar as equações originais, já que o senhor adaptou, que eu poderia utilizar aquela lá do V igual a V0 mais AT, o sorvetão, o Torricelli? Poderia, sem problema nenhum, tá? As adaptações, elas deixam as equações mais simplesinhas, não muda quase nada, vamos dizer assim. Elas só ficam apenas simplesinhas e facinhas de trabalhar, tá bom? Mas eu atribuí uma condição em que a bolinha foi solta. Velocidade inicial 0. E se não acontecesse isso, professor? Se eu chegasse lá em cima e arremessasse a bolinha? Eu vou no topo de um prédio, pego uma pedra e jogo ela para baixo. O que mudaria, pessoas? Vamos para a tela seguinte. É isso aí, ó. Eu tenho que voltar o valor de V0. Só isso. Então, estou voltando a primeira equação, estou voltando a segunda equação, estou voltando o V0 da terceira equação. Então, são parecidas, só que com os V0s nos seus devidos lugares. Já que o valor dele, né, não vai ser mais 0 numa condição em que eu jogo, então eu simplesmente volto esses valores aí
e dá tudo certinho. Só isso que mudaria, tá? Ah, eu joguei com velocidade 2. No lugar do V0 você coloca 2 nas 3 equações e resolve e acha tudo que você precisa, tá? Só isso, mais nada além disso, ok? Agora vamos analisar o movimento para cima. Se eu jogar uma bolinha para cima, professor, muda alguma coisa? Vamos comigo, próxima telinha. Tá vendo aquela bolinha azul ali embaixo? Agora ela está no chão, né? Eu vou jogar para cima, chamamos isso de lançamento vertical para cima. Eu vou arremessar essa bolinha para ela subir. Estou considerando que eu estou arremessando ela a partir do chão, tá? Ela tem que atender algumas condições também para isso acontecer. Primeiro ali eu coloquei o chão, né? Uma trajetória específica. A primeira coisa importante que você tem que entender é que agora a velocidade inicial, ou seja, o V0, ele tem que ter um valor diferente de zero. Se eu pegar uma bolinha, qualquer bolinha que seja, aqui, e simplesmente falar para ela assim, sobe, ela não vai subir. Porque se ela subir, tem coisa errada na história, ok? Naturalmente ela está parada na sua mão e ela, para ganhar movimento, você precisa acrescentar a velocidade inicial a ela, tá? Então a velocidade inicial não pode ser zero. Tudo bem? Essa é a primeira condição, tá? A segunda condição é que a gravidade a gente vai tratá-la com valor negativo aqui, a gente vai considerar um G negativo. Por quê? Porque à medida que você jogou a bolinha, se eu tratar a velocidade positiva, a gravidade tem que fazer com que ela freie, né? A gravidade vai atuar como um desacelerador. Ela vai fazendo a bolinha subindo e parando. Então aquela bolinha que estava na minha mão, ela vai subindo e perdendo velocidade. Tudo bem? Simples, só isso, tá? Então a gravidade atua como efeito retardador, então eu vou usar menos G, porque a velocidade é positiva e para ser retardador a aceleração tem que ser negativa, tem que ter sinal contrário, tá bom? A terceira condição aí, a bolinha vai subir, ela vai atingir um ponto lá em cima, no ponto máximo, né? Ela vai atingir uma altura máxima nesse caso, que é onde ela para e depois ela começa a cair. E lá em cima a velocidade final tem que ser zero. Por que tem que ser zero, professor? Porque uma vez que ela começou o seu movimento, ela precisa parar para inverter o movimento e cair. No instante em que ela para, ela atingiu a velocidade final zero, ok? Então, passando para a tela seguinte, vamos pegar as equações de novo, as mesmas, olha só, estou recolocando as equações e vamos aplicar as condições de vertical para cima, tá bom? Então, para a velocidade para o lançamento vertical para cima, eu vou usar a velocidade final como zero. Então, aonde tem V, não V0, tá? Agora é V. Vai aparecer o zero na primeira e na terceira. A segunda não tem V final. Então, desencana, vamos para a próxima. Qual é a outra condição? Deslocamento de novo, vira altura. Essa aqui não preciso nem comentar mais, né? Só fazendo uma inversão de eixos, né? E a terceira condição é aquela que eu falei da gravidade. A aceleração aqui no caso é a gravidade. Como ela vai atuar no efeito retardador, eu vou colocar menos G na primeira, menos G na segunda e menos G na terceira. Tudo bem? Na hora que eu for organizar essas equaçõezinhas, vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar V0GT, tá? O sinal negativo, repare que ele desapareceu, porque eu vou explicar a primeira e o restante faz sentido. Se você olhar lá para a primeira equação de cima, onde está o zero igual a V0 menos GT, se você pegar aquele V0 que está juntinho com o GT e colocar ele para o outro lado, fica negativo também. O menos menos morre. Eu multiplico a expressão inteira por menos 1, o menos menos vai simplesmente sumir. Qual que é a vantagem de usar a equaçãozinha pequenininha assim, ao invés de usar as equações originais? É que nesse caso, para cima ou para baixo, elas têm a mesma estrutura, ó. Antes era VGT, agora é V0GT. E aqui você não precisa se preocupar com o sinal. Jogou para cima, jogou para baixo, coloca G igual a 10, ou dependendo do G que o exercício colocar, estou fazendo uma simulação da Lua, coloco o G como 1.6. Mas não importa se é para cima ou para baixo, você não precisa se preocupar com o sinal quando a equação está aqui bonitinha, prontinha, tá bom? Nas originais, tome cuidado, porque dependendo da orientação que você jogar, ou o G é positivo ou o G é negativo. Tem que tomar esse cuidado, tá bom? Eu prefiro particularmente as expressões menores, as equaçõezinhas pequenininhas que eu estou apresentando aqui, porque elas facilitam muito, tanto no movimento horizontal, lá no lançamento horizontal, tema da próxima aula, e na balística, tema da próxima aula, tá bom? Que são temas muito cobrados, importantes, então vou fazer uma aula para cada uma, tá bom? Aulas específicas explicando detalhes. Mas vamos embora para o vídeo não ficar longo, pessoas. A do meio, pessoas, não dá para simplificar, porque o V0 volta e não dá para tirar ele dali, né? Porque agora ela tem velocidade inicial. Então ela vai ficar com uma cara estranha. Repare que ela não ficou muito simpática. A gente consegue burlar ela, a gente consegue trabalhar o movimento vertical sem precisar dela, tá? Ela vai ajudar em 1% dos exercícios, a gente vai comentar isso numa aula de exercícios, tá? Eu trago ela e explico ela aplicada no exercício, mas se você se incomodou com ela, ignora ela, dá para trabalhar com a primeira e com a terceira aqui embaixo, ó.
que é simplesinha e é igual à anterior também. Só que aqui a diferença é que é V0 ao quadrado igual a 2GH, tá bom? E a outra era V final igual a 2GH. Para baixo é V final. Para cima, o V inicial. É só isso que muda. Não se preocupe com o sinal da aceleração, que aqui ela dá certinho e te dá todas as informações que você precisa, ok? Para testar isso aqui, vamos lá para a prática. Imagina aquela bolinha azul de novo ali embaixo, só que agora ela está no chão, né? Vamos relacionar as equações aí, né? Mas primeiro analisa o seguinte, ó. Vou jogar para cima, tá? Então eu estou criando uma condição, olha, ó, gravidade 10, terrestre, né? Uma altura, a bolinha subiu, né? Eu joguei ela para cima, ela parou, congelei ela lá em cima, porque ela subiria, depois ela desceria, né? Então a gente congelou ela lá em cima, tá? Ela tá congelada, tá bom? E aí ela saiu com uma velocidade de 20 metros por segundo, eu decidi jogá-la 20 metros por segundo do chão, e aí eu quero saber qual foi a altura que ela atingiu, a altura máxima que ela atingiu lá no ponto mais alto, e quanto tempo ela gastou. Então agora eu vou colocar só as duas equaçõezinhas que eu falei para vocês que são práticas, olha só, eu não vou trazer a equação do meio, tá? Então a primeira é essa aí, ó, V igual a GT. Se eu substituir o V0 por 20, né, e a gravidade por 10, olha, eu não estou preocupado com isso, não estou usando sinal negativo, tá? Eu sei que é para cima, mas ela já foi adaptada para você fazer isso direto, sem se preocupar com o sinal. Então, se eu colocar no lugar do G 10, eu dividir isso aí, ó, vai me dar tempo igual a 2 segundos. O que significa isso, professor? Que se você jogar essa bolinha a 20 metros por segundo para cima, na Terra, em todas as condições perfeitas que são propostas aqui, sem ar, gravidade arredondada, ela vai gastar simplesmente 2 segundos para chegar no topo. Tá bom? Como é que eu acharia a altura? Eu posso usar a outra equação, né? Vamos lá para outra equação, que é essa aqui, ó, V0 ao quadrado, 2GH. Jogando no lugar do V0 de novo o valor 20, né, que é a velocidade inicial, vai ficar 20 ao quadrado igual a 2 vezes 10, né, e vezes H, que é o valor que eu quero achar, que é a altura máxima, né? O 20 ao quadrado vai me dar 400 aqui do ladinho, né? Vai me dar 400, né? Na verdade, desse ladinho, desculpa, né? Vai me dar 400. E 2 vezes 10 vai dar 20, né? E se eu resolver essa continha, eu vou chegar na altura 20 metros, perfeito? Então, essa é a resposta. Ele sobe 20 metros em 2 segundos, tá? Esses valores não é uma coincidência, tá? Porque na outra a gente soltou de 20 metros, ele bateu no chão com 20 metros por segundo e caiu 2 segundos. Se eu fizer o contrário, acontece a mesma coisa. Se eu jogar ela 20, ela vai ter que subir 20 metros também em 2 segundos. Eu comento isso na próxima aula, né? Essa simetria de tempo de subida e descida, tá bom? Então, eu queria comentar, basicamente era isso aqui com vocês. Espero ter ajudado a clarear a cabeça para os movimentos verticais. Não esquece de deixar aquele like pra gente, tá bom? Ajuda bastante, fortalece o canal. É um canal novo, como eu digo a vocês, estou construindo ele ao longo do avanço da matéria que eu faço com os meus alunos do primeiro ano. Então, a proposta aqui também para quem está fazendo revisional ajuda bastante, tá bom? Aquele beijo no coração, pessoas, e até a próxima aula de lançamentos horizontais.